Capítulo 23 – Coração para ouvir. Até aquele momento, o treinamento marcial de Li tinha sido realmente desleixado. Apesar de todos os seus esforços, em um ano inteiro de prática, ele mal conseguiu recuperar o nível de habilidade de um quarto Kyo de Aikido, o equivalente a uma faixa laranja para o Karatê. Os únicos aspectos que ele conseguiu chegar ao terceiro Kyo, o equivalente a um cinturão verde para o Karatê, foram o trabalho de pés e as técnicas de queda, e isso porque a progressão inicial dependia completamente dele. Sem um parceiro de treino, alguém que pudesse observar seus movimentos e ajudá-lo a corrigir seus erros, havia tanto que ele poderia fazer. Ele podia fazer um manequim de barro se mexer ou se treinar, não estava no ponto em que poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer uma boneca de barro áspera, executar movimentos semelhantes aos humanos exigia muita concentração. Isso significava que ele só podia colocar os manequins em posição e depois praticar enquanto eles estavam novamente imóveis. O corpo de Li era ainda mais desajeitado que o seu original na Terra. Para fazer um progresso real, ele precisava ser atingido, jogado ao redor, praticar todos os seus movimentos em um alvo em movimento. Mas Li não podia pedir ajuda a ninguém. Como ele poderia explicar que queria praticar artes marciais alienígenas? Que ajuda alguém poderia dar a ele, nem mesmo conhecendo o básico do básico? Por isso, ele costumava praticar no meio da noite. E solos era a solução perfeita para o seu problema. Depois de fundir ainda mais suas mentes, eles descobriram novos usos para o núcleo da torre. Li tinha apenas que plantá-la em uma boneca de barro para transformá-la em um quase golem, finalmente conseguindo seu parceiro de treino. Solos tinha todos os sentidos humanos e muito mais, e com a permissão de Li, ela poderia consumir sua mana para executar feitiços que ele conhecia em seu lugar. Sua natureza era de uma torre mágica, ela deveria supervisionar inúmeros andares e dispositivos. Mesmo em seu estado enfraquecido, mover uma desculpa ruim de um golem de lama era mais fácil do que torta. Solos melhorou ainda mais a ideia de Li, conseguindo amolecer o corpo do golem nos momentos certos, antes de bater ou ser atingido. Dessa forma, ela conseguiu pressionar o corpo de Li o suficiente para treiná-lo e evitar possíveis ferimentos por acidente. Ela também teve acesso a todas as suas memórias, incluindo todos os ensinamentos de seus mestres. Solos foi capaz de usar essas memórias para corrigir os erros de Li e ajudá-lo a melhorar aos trancos e barrancos. Graças ao revigoramento, Li agora conseguiu ficar acordado por um mês inteiro antes de suas funções começarem a declinar, forçando-o a descansar. Então, graças a Solos, sempre que encontrava um gargalo, ele treinava artes marciais. Ele só precisava fazer uma pequena pausa quando o cansaço se tornava demais. A magia da luz consertaria seus músculos, fazendo-os se recuperar e ficar mais fortes em questão de minutos, dissipando o ácido lático acumulado ao mesmo tempo. Durante esses momentos, Li e Solos conversavam de coração para coração. Então, o que você planeja fazer no futuro? Por que você faz tanto esforço em todo esse treinamento? Magia, artes marciais, caça. Por que você não para de vez em quando, apenas para cheirar as rosas? Perguntou Solos. Sempre que paro, começo a pensar no futuro. E isso me assusta até a morte. Já sei que a morte é uma armadilha, forçando-me a mudar um inferno por outro. Não quero viver toda a minha vida em uma pequena vila, apenas a ideia é equivalente à pena de morte. Fazendo a mesma rotina todos os dias, em uma prisão sem bares, onde sou forçado a mentir todos os dias, esperando morrer e começar tudo de novo. Não suporto esse pensamento. Meu plano é testar os limites desse corpo, ficar o mais forte possível, para que, assim que chegue à idade adulta, eu possa explorar esse mundo e ver se vale a pena viver. Se esse corpo ou este mundo atenderem às minhas expectativas, vou me esforçar a vida inteira para encontrar uma maneira de me impedir de passar para outro mundo após a minha morte. Quão? Eu não sei, ainda sou tão ignorante quanto um bebê sobre mágica. Tudo que sei é seu uso prático, não tenho ideia se é possível criar artefatos mágicos. Mas se minha hipótese estiver certa, eu poderia me tornar um Lich.
Melhor ainda, eu poderia encontrar uma maneira de ligar minha alma a este mundo, para que, em caso de morte, eu permanecesse aqui, possuindo o cadáver disponível mais próximo. Espero que, quando chegar o momento, também encontrarei uma maneira de reter o meu núcleo mágico e a memória muscular. E se o mundo e seu corpo falharem com você? Nesse caso, eu não me importaria de começar minha jornada mais uma vez. Se eu tiver que viver uma vida de merda em um mundo de merda, é melhor partir cedo. Vou continuar andando até chegar aos 100 e nascer como um jovem mestre perfeitamente saudável de uma família rica e imunda, uma escolhida ou o que for. É apenas uma questão de sorte. E sua família? Você vai abandoná-los assim? Lee ponderou seriamente sobre esse assunto. É claro que não. Fazê-los perder o filho, ou irmão, sem motivo, sem nem mesmo dar um corpo para enterrar é muito cruel, até para mim. Vou ficar por aqui até que minha família precise de mim antes de sair solos rio. Você não vê? As coisas não são todas em preto e branco como você as cria. Quando você acordava neste mundo, mal podia esperar para morrer. Para rolar novamente é, como você diz. Então você escolheu ficar para a mágica. Agora você está disposto a continuar esta vida pelo bem de outra pessoa. Dê a si mesmo algum tempo. As pessoas más que você conheceu reforçaram seu preconceito com a vida, mas as pessoas boas também estão mudando você lentamente. No começo, você não podia se importar menos com a vida de Tista, agora é tudo em que pensa. Você odiava Elina e Haas antes mesmo de conhecê-los, por causa de seus problemas com as figuras dos pais. Eles não são seus pais de volta à Terra, este planeta não é a Terra. Dê uma chance antes de fazer algo tão extremo. Como eu sei que você não está me dizendo tudo isso apenas para manter seu anfitrião? Calma, leia minha mente depois de verificar 3 vezes, Lit não conseguiu encontrar nenhum objetivo oculta ou motivo egoísta. Droga, toda essa coisa de ligação mental é tão irritante. Eu não posso sair dessa discussão com desconfiança ou dúvidas. É minha perda. Por enquanto, pelo menos. Você tem apenas um mês, a vida vai mudar você. Sempre muda. Solos riu de novo. Ou talvez isso vai mudar você, e você começará a se aquecer comigo. E então você terá que cuidar de mim por toda a sua vida. Marie Dulit sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por favor, não me chame assim. Estou pronto para ir novamente. Então vá com calma comigo. Eu nunca me afogo, Solos respondeu, dando nos nervos já abalados por Lit. Graças a todo esse exercício, Lit superaria rapidamente qualquer gargalo, e logo ele podia sentir as impurezas engarrafadas tentando encontrar a saída novamente. Lit tinha ponderado se era o caso de se livrar das impurezas da mesma maneira que ele fez para o resto de sua família, mas depois de discutir isso com Solos, ele decidiu não fazê-lo. O tratamento de purificação que ele havia inventado para Tista era um método artificial, e mesmo que desse os mesmos benefícios em termos de aparência física e resistência a doenças, seu poder mágico e capacidade física nunca foram aprimorados. Lit não tinha ideia de por que as impurezas tinham que viajar para o núcleo de mana antes de serem expulsas, causando tanta dor excruciante. Mas valeu a pena o custo. Isso aconteceu durante uma de suas sessões de sparring. Assim que Lit percebeu o que estava acontecendo, ele rapidamente se despiu para não manchar suas roupas. Desta vez, ele não ofereceu resistência, descobrindo que não era tão doloroso, afinal. Lit vomitou muito mais impurezas do que a última vez, deixando que saíssem de todos os poros e orifícios. O cheiro era tão ruim que ele estava prestes a desmaiar antes de conseguir destruí-los com magia negra. Ele estava completamente exausto, desta vez nem mesmo o revigoramento poderia repor suas energias, ele precisava dormir. Depois de um banho. Fede tanto que posso ressuscitar os mortos. Solos ignorou a observação óbvia. É exatamente como você se lembrava. O que quer que aconteça com você, é como uma espada sendo temperada e purificada ao mesmo tempo. Tanto o seu corpo quanto o núcleo de mana sofreram mudanças qualitativas novamente. Acho que seu potencial disparou, promovendo você a partir dos meus requisitos mínimos. Você ainda precisa trabalhar duro para desenvolvê-lo.
E assim, Lid continuou sua rotina até o dia do Festival da Primavera. Capítulo 24, o Festival da Primavera. Foi sem dúvida o pior dia do ano para Lid. Ele seria forçado a passar a tarde inteira longe de casa, cercado por completos estranhos e roubado qualquer privacidade ou espaço pessoal durante as festividades. Todas as famílias da vila se reuniam para o festival, esquecendo todos os seus problemas e misérias cotidianas, já que tudo, desde decorações a alimentos e bebidas, eram pagos pelo Conde Lark. Ele também participaria de todo o evento, para manter fortes seus laços com a comunidade e manter sua reputação de um justo senhor, em vez de ser apenas um cara sem rosto que cobrava impostos, tornando suas vidas ainda mais difíceis. O festival foi composto por 3 partes. A manhã ainda passaria como um dia normal de trabalho, para permitir que comerciantes e camelôs estrangeiros preparassem suas barracas e organizassem suas mercadorias. À noite, as famílias se reuniam e examinavam as arquibancadas, procurando bugigangas e joias para comprar com o dinheiro extra e adicioná-las ao dote de suas filhas. A comida consistiria principalmente de aperitivos, como frutas e legumes frescos, com espetos de diferentes tipos de carne e até alimentos exóticos, trazidos pelo Conde Lark para a ocasião, como peixes de água salgada e frutos do mar. As únicas bebidas disponíveis seriam água e cerveja leve. Após o pôr do sol, enormes braseiros e tochas acenderiam por toda a vila, enquanto os trabalhadores do conde preparariam o palco para o evento principal do festival, a eleição da donzela da primavera. Todas as meninas de 15 e 16 anos podiam participar do concurso Donzela da Primavera, que era mais um baile de debutante do que um concurso de beleza. Foi a oportunidade para todas as jovens moças em idade de se casar mostrarem sua beleza e virtudes, na esperança de chamar a atenção de tantos pretendentes quanto possível. Os juízes do concurso eram sempre os mesmos, o Conde Lark, o chefe da vila e Nana. Após a eleição, a verdadeira comida seria trazida, com muitos animais assados, sopas e frutas caramelizadas. Vinhos puros e regados estariam disponíveis, elevando o ânimo para o final. A última parte consistia em uma dança, incentivando os solteiros elegíveis a se aproximarem de uma ou mais donzelas que poderiam ter chamado sua atenção. Cada parte afetaria o humor de Lid de maneira diferente. O primeiro causaria tédio extremo, temperado pelo fato de ele ainda poder se mover sozinho. O segundo era semelhante à tortura. Ele seria forçado a sentar-se nos ombros do pai, olhando por horas para um monte de menininhas pelas quais ele não dava a mínima. O terceiro foi o melhor, mas apenas porque era muito curto. Depois de dançar, seus pais estavam cansados demais para permanecer por mais tempo e finalmente o levariam de volta para casa. Nenhum de seus filhos ainda tinha idade para se casar, então eles não tinham motivos para ficar. Pela primeira vez em sua nova vida, Lid tinha algum dinheiro no bolso, para poder conferir os jogos de carnaval que ofereciam os melhores prêmios. Eles trapaceiam, eu trapaceio. Vamos jogar de maneira justa e justa. Usando magia espiritual, ele ganhou um belo urso de pelúcia paratista, vencendo um jogo de arremesso de anéis manipulado por anéis desequilibrados. Em um jogo de tiro com besta, ele pegou um pente de prata para a rena. Tudo que ele precisava fazer era usar 2 fios de magia espiritual, um para guiar o dardo até o alvo, o segundo para forçá-lo a desmoronar. Por último, mas não menos importante, uma fita de seda para a mãe de um estande da Roda da Fortuna. Os carnívoros ficaram pasmados, mas tentar intimidar uma criança local na frente de tantos moradores, sem mencionar o Conde Lark, não lhes valeria nada além do espancamento de uma vida e uma proibição permanente de todos os eventos no condado de Lustria. Eles começaram a ficar de olho nele, mas Lid não era ganancioso e saiu depois de receber os 3 prêmios. Na verdade, ele também queria algo para Haas, mas tudo o que tinham eram produtos femininos. Os carnívoros esperavam atrair os garotos para desperdiçar seu dinheiro, tentando impressionar as garotas com presentes caros que eles não podiam pagar sem jogar. Depois de distribuir os presentes, Lid procurou Nana. Ele queria conversar sobre magia com o especialista. Ele a encontrou sentada em um banco perto de sua casa.
A primeira coisa que ele fez foi olhar para ela com a visão da vida. Seu fluxo de mana era muito maior que o de Lith, mas sua força vital era mais fraca que a de Tista. Nana era uma mulher com mais de 60 anos, mas parecia uma mulher da Terra com 80 anos. Suas costas estavam tão encurvadas que ela precisava de uma bengala para andar corretamente. Ela tinha olhos cinzentos afiados, o rosto cheio de rugas e um grande nariz aquilino. Nana sempre usava um chale sobre a cabeça, para evitar que seus longos cabelos grisalhos a incomodassem durante o trabalho. À primeira vista, ela parecia uma velhinha discreta, mas quando você se aproximava, podia sentir a força bruta exalando de seu corpo. Deve ter tido uma vida difícil, Solos comentou. Olá, Nana. Como você está? Lith perguntou educadamente. Olá para você, pequeno diabrete. Você com certeza está crescendo rápido, não é? Assim como Elina havia notado no inverno, Tista e Lita estavam ficando mais altas e esbeltas que seus pares. O mesmo estava acontecendo com Rena também, depois de receber o tratamento de Lith. Lith já tinha mais de 1,1 metro, 1,8, de altura, os ombros largos como se ele jogasse polo aquático. Lita sentiu. Sim, eu faço. Posso fazer uma pergunta? Desde que não seja da minha idade, seja meu convidado. Nana riu. Nana, você é uma maga forte. Nana ficou surpresa, a pergunta não muito infantil. Sim, eu sou. Quando eu ainda era jovem, recebi uma bolsa da prestigiada Academia Relâmpago Griffin e consegui me formar sem nenhum problema. Nana se endireitou com orgulho, lembrando-se dos anos de glória. Então, como você acabou sendo uma curandeira em Lutia? Que indelicado da sua parte, Lith. Solos o repreendeu. É permitido que as crianças sejam rudes. É um dos poucos privilégios. O humor de Nana ficou sombrio. Veja, Lith, neste mundo existem plebeus, nobres e magos. Um mago forte tem um status a par dos nobres, dependendo de seu poder mágico. Naquela época eu era muito forte, mas não um gênio. Tristemente. Eu também era estúpida e ingênua, então fiz algumas escolhas muito ruins e acabei sozinha, sem que ninguém me apoiasse. Só me restavam duas opções: submeter-me a um poderoso nobre ou viver livre com o status de curandeiro. Eu escolhi. Lith ficou sombrio também. A ideia de perder tudo depois de trabalhar tanto para fazer o futuro parecer ainda mais assustador. Pronto, garoto. Nana se animou. Não vamos estragar o clima e aproveitar o festival. Depois de deixar Nana sozinha, Lith pensou em suas palavras sobre o crescimento dele e parou em frente a um espelho em exibição, observando seu reflexo. Ele só podia suspirar em resignação. Não importa quantas impurezas eu expulse, eu consegui falhar, mesmo na loteria da piscina genética. Eu peguei muito do meu pai e tão pouco da minha mãe. Quando olho para mim enquanto meditativa, em vez de legal, gosto de algum tipo de garoto psicopata que escapou do júri. Se eu sorrir, agora que sinto falta de tantos dentes, nem sou fofo. Mesmo todo vestido, eu mal podia passar por um menino de rua de um dos romances de Dick Kane. Solos tentou animá-lo, mas sem sucesso. Mais tarde, o Conde Lark apresentou aos anciãos da vila seu convidado de honra. Chefe Uruk, sábio Nana, permita-me apresentar a você o jovem Rick Tran, filho de meu querido amigo, Baronete Lockhart Tran. Esse jovem rapaz é um mágico realmente talentoso, que no futuro trará glória ao nosso condado. Conde Lark era um entusiasta da magia, sempre tentando patrocinar jovens promissores de sua terra. Prazer em conhecê-lo, jovem. O chefe da aldeia o saudou com um arco educado, esperando que o outro lhe oferecesse sua mão ou pelo menos respondesse ao arco. Ricker, em vez disso, continuou olhando em volta, seus olhos cheios de desprezo. O prazer é meu, ele respondeu com um tom frio. Ricker, onde estão suas maneiras? O Conde Larco repreendeu suavemente. Sabia, Nana era uma mágica poderosa e renomada em sua juventude. Sinta-se à vontade para pedir conselhos. A experiência dela pode ser inestimável para superar qualquer dificuldade que você possa encontrar durante seus estudos. Eu não tenho dúvida sobre isso, meu senhor. Rick curvou-se desta vez, mas para o Conde Lark.
Nana tinha visto nobres suficientes em sua vida para reconhecer o tipo. Um jovem alto e poderoso mestre, mimado o suficiente para acreditar que apenas nobres poderiam alcançar a grandeza. As pessoas da aldeia estavam tendo dificuldade em tolerar tanto desrespeito pelos mais velhos, mas, pelo bem do conde, se limitavam a sussurros raivosos. Oh, oh, oh! Você conseguiu outra corajosa, querido Lark. Nana riu sem nenhum calor. Hitker estremeceu com tal falta de respeito, o velho morcego chamando o conde pelo seu primeiro nome sem honoríficos. Mas ele sabia que Lark era um otário para os mágicos e, a julgar pela atitude dela, havia concedido ao velho morcego o direito de fazê-lo. Ele tem todo o direito de se orgulhar, querida Nana. No próximo ano, completará 12 anos e se candidatará a uma bolsa da Academia do Relâmpago Griffin, e com um pouco de sorte ele se matriculará exatamente como você fez naquele dia. Hitker não reprimiu seu espanto, franzindo as sobrancelhas para Nana. Pelos deuses, como um plebeu poderia ser admitido na academia? Ele pensou. Ela deve ter trapaceado, sem dúvida realmente. Nana respondeu com entusiasmo exagerado. Porque você não pede que ele nos mostre do que ele é capaz? O conde Lark aceitou de bom grado e, por seu pedido, logo foi montado um toco de 1,33 m de altura com uma cabeça de alface no topo. Hitker teve que ficar a pelo menos 10 metros dele e derrubá-lo. Era um exercício muito básico para quem queria se tornar um mágico, geralmente usado para se livrar rapidamente de candidatos indignos. Somente aqueles com verdadeiro talento para a magia eram capazes de usar a magia de tarefas a esse alcance. Para pessoas normais, a magia tinha um alcance de 1 metro ou 2. Para aprender algo fora da magia das tarefas, era preciso se matricular em uma academia de magia ou comprar livros muito caros. Jovem, faça o seu melhor. A voz do conde Lark estava cheia de entusiasmo. Hitker fizera esse exercício inúmeras vezes, mas sempre sozinho. Desta vez, ele estava cercado por plebeus, claramente esperando vê-lo falhar e ter a chance de ridicularizá-lo. Pior ainda, o conde Lark estava colocando muita pressão nele. Aos olhos de Hitker, esse não era um teste simples, mas uma questão de vida ou morte. Sentindo incontáveis olhos nele, ele perdeu a concentração ao executar os sinais das mãos e gaguejou a palavra mágica. Infiro. Ele produziu uma grande bola de fogo castanha, que quase perdeu a alface. No entanto, com um pequeno estrondo, a cabeça da alface foi derrubada. Ninguém aplaudiu, exceto a contagem Lark. Mais de um é isso. Podia ser ouvido entre a multidão. Nana caminhou devagar até o vegetal, trazendo-o de volta para o conde examinar. Ele estragou alguns sinais importantes das mãos, gaguejou a palavra mágica e perdeu completamente a alface. Só foi derrubada por causa da explosão. Nana comentou friamente. Eu não manteria minhas esperanças, Lark. Quando eu tinha a idade dele, eu era capaz de realmente atingir meu alvo sem realizar sinais nem usar palavras mágicas. Eles me admitiram apenas por causa da minha perfeita magia silenciosa. Os olhos cinzentos de Nana estavam encarando Hitker com desprezo. Bem, ele ainda é jovem, foi por isso que o trouxe para você. Ele tem mais um ano inteiro para se preparar para o exame. Ainda há tempo para corrigir os pequenos erros. Eu esperava que você pudesse orientá-lo. Eu ficaria feliz realmente faria. Mas entre os moradores e meu discípulo, já tenho minhas mãos cheias. Estou muito velha para cuidar de 2 jovens e meu aprendiz tem precedência. Como você sabe, um mago tem palavra e a honra. Você tem um aprendiz? O conde Lark ficou chocado que ninguém o tivesse informado sobre assuntos tão críticos. Sim, ela assentiu, sorrindo no rosto de Hitker. Ele aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade. Nessa época, já havia aprendido magia de tarefa sozinho. Maravilhoso! A excitação do conde Lark foi um tapa na cara de Hitker. Sim, ele também é meu discípulo. Celia deu um passo à frente, adicionando combustível ao fogo. Ela e Nana educadamente se detestavam, mas entre ela e uma pirralha detestável, ela sempre escolhia o diabo que conhecia. Ele caça no bosque de Travna a partir dos 4 anos de idade.
Mesmo que ele só possa caçar pisca-piscas e bichos, ele nunca erraria um alvo em movimento, muito menos um pouco de alface. Ela então sussurrou no ouvido do conde. Ele é realmente quem você sabe, quem forneceu o que você sabe. Fantástico! Excelente! Quando posso encontrá-lo? Seu monóculo saltou de sua órbita ocular pela felicidade. Ricker estava prestes a explodir de raiva. Ele não vê que eles o estão levando pelo nariz. Como alguém com um status social tão alto como o conde pode confiar em apenas uma palavra desses plebeus? Mentir e trapacear é da natureza deles. Eles são apenas lixo, tentando nos abaixar ao nível deles para se sentirem melhor com suas vidas patéticas. Se aquele velho morcego é um mágico, então eu sou o príncipe cordoado. Por que eu tenho que suportar toda essa bobagem? E como um caçador fedorento pôde falar livremente com um conde? Esta noite não poderia piorar. Como diabos eu consegui deixar meu pai me convencer a vir para este chiqueiro? Aqui está ele. Bromon gritou triunfante, arrastando com força Lit pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Lit estava com sua família, mordiscando uma maçã caramelizada, quando Bromon apareceu do nada, balbuciando sobre a honra da vila ou algo assim. Muitos olhos estavam nele. A intuição de Lit disse que algo estava errado, então ele decidiu jogá-lo perto do colete. Conde Lark, tenho a honra de conhecê-lo. Não foi preciso ser um gênio para entender que o mastro com o monóculo tinha que ser o senhor da terra. Lit o cumprimentou, segurando o punho, fazendo um profundo arco. Ele então continuou cumprimentando o chefe da vila, Nana e Célia, fazendo seu arco profundo de acordo com o respeito que eles mereciam. Por fim, ele se virou para o garoto de aparência doente ao lado do conde. Ele tinha cerca de 10 anos de idade, 1,4 metros de altura. Ele usava uma camisa de seda branca sobre calças de couro de ponta. Seu rosto estava todo vermelho e suado, como se ele tivesse fugido para salvar sua vida ou foi mordido por uma cobra venenosa. A situação não fazia sentido para Lit, mas como ninguém parecia preocupado com a saúde do garoto, Lit fez o que deveria. Saudações, hóspede honrado. Espero que você aproveite sua visita em nossa aldeia. Lit segurou seu punho novamente, fazendo apenas um pequeno arco. Ele não tinha ideia de quem era aquele garoto, e Ricker não conseguia encontrar forças para se apresentar sozinho. O conde parecia ter esquecido completamente sua existência. Oh. Nana riu. Está vendo, Lark? Boas maneiras. Isso é algo que muitos jovens não têm hoje em dia. Lit continuou olhando em volta, esperando alguém explicar o que estava acontecendo. Posso ajudar? Ele perguntou. Ricker mais uma vez precisava de toda a sua força de vontade para se impedir de lançar um acesso de raiva. Esse é o prodígio deles. Um vagabundo sem dentes. Eu deveria pedir ao conde que os matasse todos por suas mentiras descaradas. Simplesmente ultrajantes. Sim, Célia entrou novamente. O conde Lark adora magia em todos os seus tipos e formas, e eu estava apenas dizendo a ele sobre como você mata pisca-pisca sem estragar uma pena. Você se importaria de mostrar a ele? Ela pegou uma vara de madeira, segurando-a para o conde e todo mundo ver. Lit suspirou de alívio. Todo esse barulho por magia de tarefa? Eles quase me deram um ataque cardíaco. Se é apenas para entreter alguns nobres entediados, por que não? Se a vila prosperar, a minha família também. Breza. Depois de girar 2 vezes o dedo médio e médio, um pequeno vórtice envolveu o bastão. Externamente, era como as que todas as donas de casa usavam diariamente para limpar suas casas, mas olhando-a de perto, era possível notar que na verdade eram 2 vórtices diferentes, um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Dessa forma, o feitiço aplicou uma enorme tensão no bastão no ponto em que os 2 vórtices se conectaram, causando a quebra quase instantânea. Lit inventou depois que Célia começou a incomodá-lo demais sobre como ele matou os pisca-piscas. Ele não podia mostrar a magia espiritual dele, então inventou esse truque. Ricker quis refutar dizendo que Lit estava a apenas 1 metro de distância do bastão, mas até ele sabia o quão difícil era usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo.
Ele também sabia que tal objeção seria atendida pelo velho morcego, solicitando que ele fizesse o mesmo. E ele não tinha ideia de como fazê-lo. Nana assinou com a mão e um aldeão colocou outra cabeça de alface no toco. Lit, seja um querido e nocauteie isso, por favor. Lit estava ficando cada vez mais confuso. O conde agora tinha estrelas nos olhos, olhando como se algum animal mítico tivesse descido dos céus, enquanto o garoto nobre estava pálido como um fantasma. O que diabos está acontecendo aqui? Por que o conde está tão absorvido por magia barata? E por que ninguém se importa com aquele garoto pobre? O que quer que ele tenha está piorando. Lit encolheu os ombros antes de mexer o dedo médio enquanto dizia, Jorum. Um dardo de gelo atingiu o centro da alface, fazendo-o rolar a alguns metros de distância. Sem usar sinais de mão. O conde ofegou, sua voz tão fraca que Lit não podia ouvi-lo. Uma última coisa, querido Lit. Se você conseguir satisfazer essa pobre velhinha, tratarei você e toda a sua família de graça até você começar o seu aprendizado. Você está disposto a me fazer rir pela última vez? Lit não precisava pensar antes de aceitar. Apesar de seus esforços, Tista ainda precisava de cuidados constantes. De tempos em tempos, eles ainda tinham que procurar a ajuda de Nana e não era barato. Nana sorriu, cheia de confiança suficiente para os dois. Bromon, jogue um daqueles o mais alto que puder. Bromon jogou uma cabeça de alface com um tiro de arremesso, enviando a cerca de 3 metros de altura. Quando alcançou seu pico, Nana fez um simples gesto, cortando o ar horizontalmente com a mão e os dedos estendidos, conjurando 10 dardos de gelo. 5 atingiram o lado esquerdo, 5 o lado direito. Quando a cabeça da alface começou a cair, Nana cortou o ar novamente, desta vez na vertical, dividindo-o igualmente em 4 partes. Então ela simplesmente abriu a palma da mão em direção ao céu, conjurando 4 pequenos vórtices que derrubaram os 4 pedaços lentamente. Droga! Não apenas o fluxo de mana de Nana ainda é superior ao meu, mas o nível de habilidade dela está acima e além das minhas expectativas. Eu provavelmente poderia alcançar o mesmo resultado, mas precisaria de ambas as mãos e algo mais do que apenas uma onda casual do mão. Agora entendo por que todos na aldeia a consideram tão respeitosa. É provável que ela seja a razão pela qual a vila de Lutia é tão pacífica. Se ela pôde fazer tanto com uma simples tarefa de mágica, não consigo imaginar o que ela pode fazer com um feitiço de verdade. Lit pensou. Agora é sua vez. Bronham. Outra cabeça de alface, outro tiro de arremesso. Lit sabia que não era um concurso, ele não deveria ter um desempenho tão bom quanto Nana. Até que Lit pudesse ter uma ideia clara de quanto talento era considerado bom, quanto deveria ser considerado um nível genial, ele teve que jogar pelo seguro. Quando o tiro atingiu seu pico, Lit fez sinais de mãos com as 2 mãos gritando Jorum. Conjurando 4 dardos de gelo, 2 de cada lado. Quando a alface começou a cair, ele usou breza para cortá-lo desigualmente ao meio, usando novamente para convocar 2 vórtices para derrubar os pedaços. Mais uma vez, eles estavam girando em direções opostas, o fenômeno destacado pela alface, girando lentamente. Por 1 centavo por 1 libra. Eles já sabem que eu posso fazê-lo. Se eu tiver que entreter o conde, é melhor fazê-lo com um pouco de dinheiro. A multidão explodiu em aplausos, logo se juntou ao estântico conde Lark, que ainda não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Nana enviou Lit para seus pais, assegurando-lhe que ela ficaria do lado da barganha, antes de falar novamente com Rick Ketran. E isso, jovem, é como são os verdadeiros talentos da magia. Rick não podia ouvi-la. Quando Nana mostrou sua habilidade, ele desmaiou de pé. Sua mente não podia aceitar que todas as certezas com as quais ele crescera haviam provado ser nada além de mentiras convenientes. Continua no próximo vídeo.